Ok, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está vendo esse vídeo. Hoje nós vamos continuar estávamos na última vez, que foi sobre os Exus e as pombogiras. Na quaresma, possivelmente, nós vamos falar sobre isso. Mas eu quero, antes de falar exatamente do Exu e da pombogira, Laruê, Exu, Laruê, Pombogire, também falar para vocês sobre as pessoas às vezes confundem muito, né? Diz, mas isso é de direita, ou isso é de esquerda, isso é do centro, tá? Bom, no mundo espiritual isso não existe. Todos os guias, sejam eles Exus, Pombogira, Baiano, Boiadeiro, Caboclo, Oxum, tá? Eles são energias, são entidades que estão para fazer o bem, para o crescimento. É lógico, tem aqueles também para fazer o mal, tá? Mas vamos falar dos para fazer o bem. Então, quando é necessário, eles se unem, tá, num trabalho para que você melhore, no trabalho que lhe foi solicitado, que lhe foi pedido. Então, a nomenclatura de direita ou de esquerda, ela é muito mais uma nomenclatura de termo, né, uma terminologia, tá? Ela é muito mais uma coisa para diferenciar, tá? Mas que não existe, não tem amparo, não tem, vamos dizer assim, os guias não falam isso. Eu sou da direita, ele é da esquerda, tá? Não existe uma concorrência, não existe uma disputa no mundo espiritual para quem é da direita, para quem é da esquerda, quem é do centro, tá? Não, todos eles têm a mesma força, todos eles têm a igualdade de valores e as possibilidades de fazer o mesmo bem, o mesmo mal também, tá? Então, não se enganem, porque às vezes as pessoas falam, mas é Exu, é do mal. Não, nós temos uma demonização do Exu, tá? Que veio pela Igreja Católica, que veio dos colonizadores, que trouxeram com a escravatura. Então, por quê? Porque o Exu, ele representa o movimento, ele representa a vida, ele representa o princípio de tudo o que é vivo, tá? Então, quando se chegou lá na África, então uma das coisas que viram muito foi um Exu com um falo, né, um pênis enorme, né? Então pronto, já estava ligado a coisa de sexualidade, já estava ligado, então automaticamente se fizeram uma propagação de um Exu como sendo uma entidade negativa, e a pombogira do mesmo jeito, mas não é assim que ele é visto, tá? Ele é visto como alguém que está muito ligado ao mundo material, que está muito ligado ao nosso dia a dia, ao cotidiano, aos problemas que a gente enfrenta, econômico, de saúde, problema jurídico, estão muito ligado às coisas práticas do dia a dia. Então, a função do Exu no mundo espiritual é exatamente a função de nos auxiliar de uma forma mais prática. Eu digo assim que, para mim, os guias da chamada direita, né, que dão aí Baiano, Boiadeiro, Marinheiro, Preto Velho, Oxum, Oxóssi, Xangô, então eles são guias muito mais teóricos, eles tentam mais levar você a uma conscientização das coisas, eles tentam te explicar por que aquilo chegou aonde chegou, né? Então há uma necessidade de um aprendizado. Já com o Exu, ele é um pouco mais prático. Qual é o problema? É X, vamos fazer de tudo para resolver o mais rápido possível, tá? Então, ele é muito mais prático, ele é muito mais direto, ele é muito mais, vamos dizer assim, muito mais racional, tá? Mas não menos perigoso, tá? Porque na verdade essa mesma praticidade que ele tem para fazer as coisas, ele também tem para derrubar. Só que eu digo assim, as pessoas têm que tomar cuidado, porque diz, mas o guia é ruim porque fez isso, fez aquilo. Não, o guia não faz nada sozinho, tá? Ele precisa da força do pedinte, da pessoa que está ali, de quem pediu, precisa da força do médium, tá? Então, na verdade, é uma divisão de forças aí, tá? Onde todos têm a sua responsabilidade, tá? Então, no primeiro momento, nós temos que lembrar que o Exu é um orixá,
tá? Então Exu também, ele vem no vento e no tempo, quer dizer, ele comanda todas essa linha para abrir os caminhos, ele comanda toda uma linha para fazer o movimento das coisas, para que as coisas possam funcionar. Então mesmo que você faça um prato todos de orixá, você faz ali os 32 pratos dos orixás, mas se você não fizer o de Exu, ele não faz a liga, tá? Ele não faz as coisas acontecerem. Então, a função dele é essa do movimento, é a função de fazer as coisas acontecer. Então, por isso que ele é importante em todos os trabalhos da Umbanda, todos os trabalhos do Candomblé e também da Quimbanda, tá? Mas assim, como eu trabalho mais com a Umbanda, então eu digo assim, que nesse período, principalmente de Quaresma, né? Então é um período que Exu tá mais, a gente fala, tá mais solto, por quê? Tá? Porque tem muitas pessoas que também faleceram, desencarnaram, né? E que também são espíritos que estão aí perambulando, tá? São espíritos que estão prontos para fazer não as coisas boas, são espíritos que estão prontos para fazer o mal, prontos para criar problemas, criar intrigas, tá? Então o Exu está aí para ajudar a resolver, tá? O Exu, ele é também um guardião, tá? Então ele nos guarda também. Ele conhece, eu diria assim, por que o Exu está aí para resolver? Porque o Exu conhece toda essa malandragem, tá? Ele conhece tudo isso que já se passou, ele conhece todas as pessoas, conhece todos os truques, todas as coisas certas, todas as coisas erradas, tá? Então ele pode discernir melhor as coisas certas, as coisas erradas, e aí buscar um caminho para resolver, tá? Então é muito importante que a gente, quando faça um pedido para Exu, com todo respeito a Exu, tá? Porque ele não tem gente que fala, mas ele é aquela imagem do diabinho que tem lá nas coisas que vem. Não, aquela é uma imagem que, assim como a nomenclatura, como fala esquerda, fala direita, tá? É uma imagem para que você possa entender o poder dele. Tá? Para que você possa entender o que pode ser, para que você não fique, porque ninguém tem imagem do nada, né? Então assim, o que é o Exu? Ele é o nada. Mas o que é o nada? Então uma imagem, ela serve, gente, somente para nos demonstrar alguma energia, para demonstrar alguma força. Então, várias imagens que nós temos na Umbanda, no Candomblé, tanto que o Candomblé, ele não usa muito imagem, ele usa ferramenta, né? Porque, na verdade, o espírito, ele representa uma força, né? Uma força, seja do vento, seja do raio, seja da pedra, seja das águas, seja das encruzilhadas, né? Então ele representa uma força. Mas a nossa judaico-cristã, né? Então, a partir de 1957, quando nasce a Umbanda ela já nasce desse sincretismo entre o católico, entre o espírita, entre o candomblé. Então a Umbanda trouxe essa imagem do Exu para que possam conhecer, para que possam dizer, olha gente, tem o bem, mas tem o mal. Então foi muito mais uma coisa ilustrativa, tá? Mas essa dualidade que existe no mundo, hoje todos nós conhecemos. Então o mundo, ele é um mundo dual, é o bem, é o mal, é o certo, é o errado, é o verdadeiro, é o falso, mas no mundo espiritual ele não é dual. Tá? O mundo espiritual, essas concepções de certo, de errado, de verdadeiro, de falso, elas não são concepções humanas, mesmo porque, se fossem concepções humanas, nós teríamos um grande problema, tá? Porque o que é certo para um espírita kardecista não é certo para um espírita umbandista. O que é certo para o espírito umbandista não é certo para um católico. O que é certo para o católico nem é certo para um protestante. O que é certo para um protestante não é certo para o islâmico. Tá? Então, aí diz assim, então, bom, então que Deus é esse que, né, o que é certo, qual é o Deus é o certo? Então, é isso que o mundo espiritual tenta nos dizer. Eu acho que eu li uma passagem do Chico essa semana que eu achei muito interessante, que ele dizia que ele esperava o dia que não existisse religiões, que uma religião fosse só a caridade, fosse só fazer o bem,
tá? Então, eu diria que é para isso que nós caminhamos, para uma religião mais universal, né? Onde você não é certo, não é errado, não é verdadeiro ou falso, mas é do caráter, é do bom senso, do senso comum, tá? Então, na verdade, essas divisões de direita, de esquerda, do meio, somos nós que fazemos, tá? E ela também, é lógico, tem um lado da divisão ideológica, né? Hoje, tem os direitistas que são bolsonaristas, os esquerdistas que são PT, PSDB, quer dizer, tudo ideologia. Tá? Na verdade, somos todos seres humanos habitando o planeta Terra. Tá? Então, o que nós estamos fazendo de melhor como seres humanos. Bom, voltando aos Exus, então, uma das características do Exu também é usar o preto e o vermelho, tá? Principalmente o preto na calça, né? E o vermelho na camisa, tá? E as mulheres, saias, misturando as duas cores, mas o preto por quê? Porque o preto é para anular qualquer coisa ruim, qualquer vibração ruim, qualquer coisa que possa querer pegar o médium, querer pegar o trabalho, enfim, anular as coisas que não são boas. E o ruim, e o vermelho, perdão, é a vida, é a vitalidade, é a energia, é a alegria, é o sangue que corre nas veias, tá? Então, é a vida no seu, então, nessa parte do cima, que é o coração, então, que ele tem a vida, que ele tem a alegria. Então, as guias, normalmente de Exu e Pombogira, elas são entre preto, vermelho, algumas que são prata, algumas que são douradas, misturadas. Então, na verdade, elas trazem os elementos de proteção. Tá? Então, é o elemento de proteção, como todas as guias da direita também, que a gente pode usar a palavra direita, também trazem os elementos de proteção. Tá? Então, essa é a função das cores para o Exu. Exu, eu vou voltar a insistir, não é do bem e não é do mal. Exu é Exu. Tá? Exu, ele é o movimento, então você pode dizer assim, a comunicação é boa ou ruim? Depende de quem faz a comunicação, tá? O movimento é bom ou é ruim? Depende de quem faz o movimento, tá? Então, nós temos que lembrar, muitas vezes, o problema, a ruindade, a maldade, está muito no coração das pessoas, tá? Está muito na visão das pessoas, está no preconceito das pessoas. Então, a maldade, a bondade, o julgamento, está muito no preconceito da pessoa. Nós julgamos as coisas porque nós temos ideias preconcebidas que dizem que aquilo para nós é certo, é errado, é verdadeiro, é falso. Tá? Mas isso não quer dizer que nós estamos corretos, tá? Porque o mundo espiritual, ele não julga pelas nossas leis humanas, ele vai julgar por aquilo que você está fazendo com a tua vida, o que você está fazendo de bom, o que você está fazendo de ruim, o que você está fazendo de auxiliar, o que você está fazendo com o teu próximo, o que você está fazendo do seu livre-arbítrio, da sua caridade, o que você está fazendo da tua vida. Então, eles não vão perguntar para você, mas o que você fez com aquele Exu, o que você fez com aquela entidade? Não, o que você fez com a vida que te foi dada? O que você fez de bom? O que você procurou fazer? Qual é a bagagem que você traz? Então, isso é muito importante. Tá? E na quaresma agora, que é o momento de reflexão, e que a gente fala assim que os Exus estão mais soltos, por quê? Porque, gente, muitos desencarnados entendem também que o período da quaresma é o período dos 40 dias de tentação que Jesus passou no deserto. Então, muitos espíritos estão aí soltos, tá? Para nos tentar, para criar mais problemas em nossa vida. Então, nós temos os Exus aí para trabalhar, para combater, tá? Muitas casas de Umbanda não trabalham na quaresma, tá? Trabalham só com a esquerda, só com os Exus e com as pombogiras. Algumas outras trabalham sem problema nenhum, tá? Então, vai também de pai de santo para pai de santo, de pessoa para pessoa, tá? Eu vejo assim, é uma escolha pessoal, cada um sabe da sua proteção, cada um sabe do seu compromisso. Ok? Então, na quaresma agora é orar e vigiar, gente. Orar e vigiar. Ele vale em todos os momentos, mas na quaresma vale mais. Ok? Um grande abraço para todos vocês, muito axé e um excelente final de semana.